Pessoal, bom dia. Nessa sexta aula, a gente vai começar a ver formas bilineares, tá? Bom, vocês já viram em álgebra linear no curso de graduação de vocês, enfim, no começo lá de geometria analítica, né? Mas fundamentalmente álgebra linear e álgebra linear avançada e outras matérias aí que para quem for da física também. Seja um espaço vetorial. A gente considera um espaço vetorial sobre um corpo K, tá? Onde esse corpo K é um subcorpo de C. Ou seja, pode ser aqui, para o nosso interesse, corpo dos complexos ou corpo dos reais. Tá? Olha só, pessoal, aqui em álgebra linear e multilinear, a gente está fazendo os casos para quaisquer corpos K, tá? Corpos arbitrários. Em pouquíssimos casos, raros casos, isso não vai valer para corpos arbitrários, mas os casos de maior interesse são complexos reais, o corpo ZP, onde P é primo, em particular o Z2, que também é um caso bem peculiar, ilustrativo e interessante. Tá? Mas agora que eu vou falar de produto interno, ou seja, só nos 5 primeiros slides dessa aula, somente nos 5 primeiros slides dessa aula, eu vou considerar o corpo K como sendo ou os complexos ou os reais. Tá? Então, só para a gente lembrar, né, de produto interno, dados, uma aplicação bilinear, ela pega espaço vetorial, né, o produto cartesiano entre o espaço vetorial, nele mesmo. Pode ser, claro, a gente vai ver isso, claro, com mais detalhes mais para frente. Aqui pode ser um outro espaço vetorial, não tem problema, ainda vai ser uma forma bilinear. Mas para a definição de produto interno, é conveniente que tomemos o mesmo espaço vetorial aqui, o produto cartesiano do espaço vetorial com ele mesmo, e o contradomínio é o corpo. Tá? Isso daqui é chamado produto interno se satisfizer, se ele for simétrico para o caso real ou se ele for simétrico hermitiano para o caso complexo, onde esse barra em cima aqui, né, não é a classe de equivalência, é simplesmente o complexo conjugado. Tá? Distributividade, né, ou linearidade aqui na primeira entrada. Então, quando uma das entradas for a soma, o produto interno entre U mais V e W é o produto interno entre U e W mais o produto interno de V com W. Depois, associatividade ou homogeneidade é a segunda propriedade de linearidade, ou seja, a multiplicação por escalar é linear na primeira entrada. Tá? Aqui, pessoal, tanto faz. Bom, a definição tem a definição mais matemática e tem uma definição, claro, mais formal, e tem uma definição que é bastante utilizada em textos de mecânica quântica, onde esse lambda, né, ele sai da segunda componente, né, perdão, vamos falar exatamente a mesma coisa, só que de outra maneira, com outras palavras. Esse lambda, ele sai aqui com o complexo conjugado. Tá? Então depende muito do texto o ser utilizado. Aqui a gente está utilizando essa primeira entrada aqui. Né? Essa aqui é a definição do Elon Lages Lima, tá? Em mecânica quântica. Isso daqui às vezes é definido como o complexo conjugado do lambda, mas essa aqui é a definição que a gente vai utilizar. Tá? E a quarta propriedade é a positividade, ou seja, o produto interno de um vetor com ele mesmo é sempre não negativo e ele é nulo somente se o vetor for o vetor nulo. Tá? Então esse é o produto interno usual que a gente está acostumado a ver.
A partir desses axiomas de produto interno, é possível mostrar ainda essa propriedade, né, que é distributividade na segunda entrada, e agora sim, né, quando um escalar entra aqui ele faz parte da segunda entrada do produto interno, então ele sai com o complexo conjugado. Tá? Um exemplo lá que a gente vê em geometria analítica, em álgebra linear, aqui, por exemplo, eu tenho espaço, né, o R3, um espaço tridimensional, o R3 usual. Eu tenho um produto interno que leva o produto cartesiano do R3 com ele mesmo nos números reais, nos escalares. Então eu pego aqui um vetor de 3 componentes do R3 com um vetor de 3 componentes e levo no produto interno usual, que é o produto escalar componente a componente dos vetores. Tá? Isso daqui isso daqui então mune o espaço vetorial com o produto escalar, é o espaço euclidiano, tá? É tridimensional. Isso daqui, claro, pode ser generalizado imediatamente para qualquer dimensão. Né? O produto, se tiver n componentes, vai ser o produto componente a componente das n componentes de cada um dos vetores. Agora, se a gente pega, por exemplo, o R2, se eu tenho aqui vetores U de componentes x1 e y1 em qualquer base, vamos pegar a base canônica aqui, e o V2 de componentes x2 e y2 na base canônica, então o escalar. Agora, olha só, não é o produto interno canônico, né, o usual, mas aqui tem alguns coeficientes positivos, tá? Vocês podem verificar que esse produto, essa forma bilinear, satisfaz aqueles 4 axiomas do produto interno. Verifiquem lá e mostrem que isso daqui é um produto interno. Um outro exemplo clássico é o espaço das funções contínuas complexas, com domínio 0, 1, e o produto, essa forma bilinear que pega o espaço, duas cópias, né, o produto cartesiano do espaço das funções contínuas complexas nesse domínio 0, 1, né, com ele mesmo, e leva nos complexos. Ou seja, eu pego duas funções e o produto interno das funções é a integral de 0 a 1 de f de x, complexo conjugado da função g dx. Tá? Isso daqui vocês podem, como a integral é linear, vocês podem provar os axiomas de produto interno para esta função. E a norma, né, sempre pode se... Claro, o produto interno dessa expressão aqui, né, o produto interno pitagórico, né, a soma, a norma é o comprimento da hipotenusa, né? Então é a soma do quadrado dos catetos, né? Pitágoras, teorema de Pitágoras. Então a norma ao quadrado, né, de um vetor é exatamente o produto interno do vetor com ele mesmo, de onde a norma então é definida como a raiz quadrada do produto interno de um vetor com ele mesmo. Né? Então a norma, a métrica, é induzida pela norma e vice-versa. Né? Métrica, quando eu falo aqui, porque isso daqui é métrica exatamente no sentido de topologia dos espaços métricos. Isso daqui satisfaz aquelas 4 propriedades de produto interno, então isso daqui a gente pode chamar de métrica. Se o espaço for um espaço métrico completo, ou seja, se todas as sequências de Cauchy naquele espaço convergirem para elementos daquele espaço, a gente diz que esse espaço munido com essa norma, induzida pela métrica, é um espaço de Hilbert. E, finalmente, né, ou seja, até esse slide, a gente está tratando aqui de corpos complexos, né? Se o corpo for escalar, for o corpo dos reais, então claro que o complexo conjugado é o próprio número, né? É o próprio escalar.
Vetores são ortogonais se somente se o produto interno entre eles for zero, simplesmente porque o cosseno do ângulo entre os vetores é definido, né, a partir do produto interno entre os vetores, dividido pela norma de ambos os vetores. De fato, né, então, se o produto interno for igual a zero, então o cosseno do ângulo é zero e esses vetores, o ângulo entre esses vetores é um múltiplo de π sobre 2. Então, esses vetores são ortogonais. De fato, dessa desigualdade de Cauchy-Schwarz, né, que dá para mostrar, a gente tem que, né, eu posso dividir essa parte aqui, esse lado é a norma ao quadrado de U, isso daqui é a norma ao quadrado de V. Então, eu tenho que, como isso daqui é um quadrado, né, eu posso escrever um módulo desse lado esquerdo e o lado direito vai ser a norma ao quadrado. Então isso daqui, se eu dividir pela norma ao quadrado de ambos os lados, vai dar aqui o módulo disso ao quadrado dividido pela norma de U ao quadrado dividido pela norma de V ao quadrado é menor ou igual a 1. Né? Então a gente tem essa desigualdade aqui. Portanto, né, como essa quantidade ela está entre menos 1 e 1, a gente pode definir um ângulo tal que a gente chame isso de cosseno. Né? Então é daí que vem ângulo. Portanto, pessoal, definir o produto interno é a mesma coisa que definir ângulos ou definir normas. Né? Essas definições são equivalentes. Agora, né, aqui no sexto slide, a partir do sexto slide de agora em diante, não é mais complexo necessariamente. Pode contemplar, abarcar o corpo dos complexos, mas isso daqui é mais geral. Tá? Pode ser um corpo arbitrário. Então, dados dois espaços vetoriais sobre o mesmo corpo K, espaços vetoriais U e V, uma função, né, uma aplicação B que leva o produto cartesiano desses dois espaços no corpo K, se ele for linear em cada um dos argumentos, a gente diz que ele é um funcional bilinear ou forma bilinear. Tá? Agora, o caso particular onde U for igual a V, né, então a gente tem um funcional bilinear, uma forma bilinear, que leva o produto cartesiano de V com ele mesmo. Tá? De V com ele mesmo no corpo. Então, afirmar que B é uma forma bilinear, dado o A pertencente ao corpo e U e V e W pertencente ao espaço vetorial, né? Então isso daqui é linear em cada uma das entradas. Pessoal, olha só, tecnicamente aqui, né, vamos colocar aqui e compilar. Eu vou falar isso mais adiante, agora realmente não tem problema nenhum não. Mas tecnicamente isso daqui tem que ter uma evolução aqui. Vamos escrever aqui. Tá? E eu vou explicar isso aqui direitinho. Mais pra frente. Aqui, pessoal, faltou um espaço. Aqui, pessoal, é o seguinte, porque essa definição vale, claro, quando o corpo é um corpo real, né? Ou seja, quando você não define uma involução, ou seja, quando você aplica o complexo conjugado em um número complexo e depois aplica o complexo conjugado novamente, ele se transforma no mesmo número. Então é uma involução. A gente diz que qualquer função, aqui eu denotei por upsigma,
qualquer função cujo quadrado é a própria identidade, né? Ou seja, se eu fizer a composição, se eu calcular a composição de uma aplicação com ela mesma e der a identidade, a gente chama tal aplicação de involução. Tá? Então, por exemplo, aqui no caso dos números complexos, né, é claro que o A aqui elevado a sigma, para indicar que a involução, é exatamente o complexo conjugado. Tá? Mas cada corpo, não existem só os corpos complexo, o real, ZP com P', né? Existem corpos mais arbitrários, né? Mais gerais. E, em particular, vocês podem ver isso com mais detalhes em teoria de Galois, por exemplo. Então, aqui, a definição ela vale para qualquer corpo. Tá? O contradomínio aqui foi um corpo arbitrário. Então, por exemplo, no caso particular, onde o corpo seja o corpo dos números complexos, então isso daqui é o complexo conjugado do escalar A. Tá? Uma forma bilinear é simétrica se B calculado na primeira entrada U, na segunda entrada V, é igual a B calculado na primeira entrada o V e na segunda entrada o U. Tá? Ou seja, se isso daqui, se as entradas eu puder executar uma transposição das entradas e o valor der a mesma coisa. E ela é antissimétrica se, quando eu fizer uma transposição das entradas, eu adquirir aqui um sinal negativo. Tá? E uma forma bilinear é alternada se eu calcular a forma bilinear no mesmo vetor, né? No vetor, as duas entradas são o mesmo vetor, e isso daqui foi igual a zero para todo vetor no espaço vetorial. Então a gente diz que a forma é alternada. Né? A gente está acostumado a ver na literatura que formas quadráticas elas são definidas para corpos diferentes do Z2, mas quando o corpo é o Z2, ou, né, mais geralmente qualquer corpo de característica 2, então toda forma bilinear simétrica é também antissimétrica. Tá? E mais geralmente vocês podem provar que toda forma bilinear alternada é também antissimétrica, ou seja, se satisfizer essa propriedade, automaticamente vai satisfazer essa propriedade. Mas a recíproca é verdadeira, verifiquem isso, se é verdadeira para corpos diferentes do Z2, tá bom? Então provem esse exercício aqui que é extremamente interessante, tá? Então, pessoal, de agora em diante, olha só, de agora em diante nesse curso a gente vai denotar B uma forma bilinear arbitrária, né? A gente não tem nenhuma informação sobre ela. Agora, para formas simétricas, a gente vai adotar, ao invés de Bzão, né, de B maiúsculo, a gente vai adotar esse Gzinho aqui. E quando a forma bilinear for alternada, ou antissimétrica, no caso onde o corpo não é isomorfo a Z2, a gente vai denotar por sigma. Tá? Note que isso daqui é um sigma e isso daqui é um upsigma. Tá? São duas coisas totalmente diferentes. Mas eu utilizo o sigma, o upsigma para involução, porque é mais comum na literatura. Tá? Então agora, emulando o produto interno, a definição de produto interno, uma forma bilinear ela é positiva definida se a forma bilinear onde as duas entradas avaliadas no vetor V nas duas entradas é maior que zero, sempre que o vetor não for o vetor nulo e ele é zero se o vetor for nulo. Tá? Agora, o espaço vetorial, a gente disse que um espaço vetorial equipado com uma forma bilinear antissimétrica não degenerada, ela é um espaço simplético. Sobre ser não degenerada, a gente vai falar isso em alguns minutos. Tá? É um espaço simplético
Toda vez que eu equipar o meu espaço vetorial com uma forma bilinear simétrica, então eu estou lidando com um espaço quadrático. E isso define uma geometria ortogonal. E agora, se o espaço vetorial for isomorfo ao Kn, o espaço produto cartesiano, a gente pode munir esse espaço dessa forma bilinear, tá? E, dado uma base arbitrária aqui de vetores no espaço vetorial V, vetores E1, E2 até En, a gente escreve a forma bilinear agindo no EI primeira entrada e o EJ segunda entrada. Isso daqui é um escalar. E esse escalar a gente chama de BJ. Esses índices são os mesmos índices que rotulam respectivamente o EI e EJ, para cada I e J nesse conjunto. Tá? Ou seja, dados os vetores U, que é a soma de AJ e EJ, de 1 até N, dado o vetor V, que é a soma de BP e P, de P igual a 1 até N, eu posso então, a partir dessa propriedade, eu posso calcular a forma bilinear em vetores arbitrários, uma vez que eu tenho a definição aqui na base. Então, como a forma é bilinear, todos esses escalares saem das entradas, tá? Bom, enfim, com as respectivas involuções aqui, que se tiverem, tá? Mas para o caso real é esse, onde a evolução é a própria identidade do corpo, isso daqui vale. E, portanto, todos os escalares saem. Só que a forma bilinear avaliada nos vetores EJ e P é exatamente BJP. Então o que a gente está fazendo, o que a gente está notando aqui é o seguinte: todo produto, toda forma bilinear, né, em particular os produtos internos, eles podem ser regidos pelas entradas de uma matriz associada a essa forma bilinear. Né? E claro, isso daqui tem dimensão n, mas vale para qualquer dimensão. Mas claro que a base tem que ser enumerável e essa soma tem que convergir de certa maneira. Mais cuidado para a dimensão infinita é tomado lá em análise funcional. O núcleo de uma forma bilinear é o conjunto dos elementos do espaço vetorial, tais que, para todo U no espaço vetorial caindo aqui na primeira entrada, né, a forma bilinear é igual a zero. Tá? A forma bilinear agindo em U na primeira entrada e V na segunda entrada é igual a zero. Então esse é o núcleo da aplicação. Lembra que o núcleo está associado aqui à segunda entrada da forma bilinear. Agora sim, né, B é não degenerada se o núcleo for igual a zero. Então, só voltando lá, né, se a forma bilinear que mune o espaço vetorial é antissimétrico e o núcleo dela é diferente de zero, então a gente diz que é o espaço simplético. Né? E um funcional linear ou forma bilinear, chame da maneira que melhor vos convier. Um funcional bilinear é não degenerado se para cada vetor não nulo do espaço vetorial existir também um vetor não nulo, U, tal que B avaliado em V e U é diferente de zero. Tá? É uma maneira equivalente, é uma proposição. A gente diz que uma forma bilinear é singular se o posto dessa matriz for menor que a dimensão do espaço vetorial. Tá? Se o posto for igual, da matriz for igual, então a forma bilinear é dita ser regular. E uma forma simplética, né, lembrando aqui que uma forma antissimétrica ou alternada, enfim, que é equivalente quando o corpo não tiver característica 2, ela é não degenerada, né? Porque o núcleo é diferente, é igual a zero. Né? Então ela é uma forma não degenerada. E o espaço vetorial equipado com um funcional bilinear simétrico positivo definido é um espaço com produto escalar. Porque, primeiro, né, a gente tem uma forma bilinear,
depois ela é simétrica, depois ela é positiva definida. Se satisfaz, então ela satisfaz as 4 propriedades de produto escalar. É um produto escalar. Né? E se o produto escalar entre um vetor e o outro for igual a zero, a gente diz que esse produto é ortogonal. Agora, isso vale para qualquer forma bilinear. Em particular, eu vou falar disso mais nos próximos minutos, né, dentro de alguns minutos. Porém, aqui devemos enfatizar que se G, né, claro, G aqui indica uma forma bilinear simétrica. Se a forma bilinear simétrica G avaliada em V e U for igual a zero, então a gente diz que V é ortogonal a U com respeito a G. Tá? Mas geralmente um vetor não nulo ele pode ser ortogonal a si próprio, ou seja, né, em espaços isotrópicos, por exemplo. E esses vetores são isotrópicos. No espaço simplético, todos os vetores são isotrópicos porque, olha, como sigma de U e V é igual a menos sigma de V e U, né, sigma que denota uma forma simplética, segue-se que quando eu faço U igual a V, vai dar sigma de VV é igual a menos sigma de VV. Então sigma só pode ser igual a zero. Uma observação, né, vale para o corpo quando o corpo tem característica 2. Porque esse sinal aqui, o menos sigma de VV vai ser igual a sigma de VV. Então isso aqui não diz muita coisa quando a gente está sobre Z2, né, ou mais geralmente sobre corpos de característica 2. Mas, com essa exceção, todos os vetores são isotrópicos. Tá? Pessoal, estudem o seguinte caso. Estudem essa possibilidade de vetores isotrópicos em característica 2. Tá? Agora, dado uma forma bilinear simétrica, a gente pode definir uma forma quadrática, que é uma função que leva o vetor no corpo da seguinte maneira. Né? A forma quadrática, agindo no vetor, é igual a G agindo no vetor em ambas as entradas. Toda isso daqui é definido em um vetor. Tá? Mas né, aqui ambas as entradas são vetor V. Mas existe uma propriedade chamada polarização que nos permite definir a função, a forma bilinear para qualquer entrada aqui. Então aqui a gente vai provar que a forma bilinear G de VU, né, aplicada em V e U, que como é G, é simétrica. Então é a mesma coisa que escrever que G de UV, a gente vai mostrar que ela é meio da forma quadrática agindo no vetor V mais U, menos a forma quadrática agindo em V, menos a forma quadrática agindo em U. Né? Isso vem do seguinte, pela definição, se eu pegar aqui o vetor V mais U, e calcular a forma quadrática, por definição eu tenho G de V mais U, V mais U. Só que a forma é bilinear, então isso daqui é G de V e V, G aplicado em V e U, mais G aplicado em U e V, mais G aplicado em U e U. Tá? Só que a forma é simétrica, então isso daqui dá duas vezes G de VU, e G de VV, por definição, é a forma quadrática em V, G de U, por definição, é a forma quadrática em U. E se eu passar, se eu somar em ambos os lados menos Q de V, menos Q de U, eu tenho, então, finalmente essa expressão aqui. Tá? Então, dada a forma quadrática, eu defino a forma bilinear, nesse caso simétrica, né, dessa maneira, a partir da forma quadrática. Então, tanto faz equipar, munir ou dotar um espaço vetorial de uma forma bilinear ou uma forma quadrática. Tá? Vimos aqui que é equivalente. E um espaço quadrático, portanto, é um par ordenado, né, uma dupla, onde a gente tem a estrutura de espaço vetorial munido de uma forma quadrática. E a forma quadrática, vocês podem mostrar que elas satisfazem essa propriedade, né? E essa propriedade vem justamente da bilinearidade dessa expressão de polarização que a gente acabou de mostrar. E
Mas geralmente, né, para não somente nos restringindo a formas bilineares simétricas, uma forma bilinear é não singular se dado um vetor, se essa condição valer, né, ou seja, se a forma bilinear com entradas U e V for igual a zero, implicar que V é igual a zero. Tá? Agora é o seguinte, pessoal. Não necessariamente, né, formas bilineares elas são simétricas. Então, quando B de U e V for igual a zero, a gente diz que U é um vetor ortogonal à esquerda a V. E a gente diz que V é um vetor ortogonal à direita de U. Isso aqui vai ficar bastante claro no exemplo que se segue. Primeiro a gente vai definir o chamado complemento ortogonal à esquerda, né, dado é melhor que seja dado no subespaço vetorial, né? Isso daqui vale para qualquer conjunto, mas é bom que seja um subespaço vetorial W. Então o complemento ortogonal à esquerda de W é formado pelo conjunto dos vetores no espaço vetorial, tais que, quando eu avalio a forma bilinear na primeira entrada o V e na segunda entrada o W, isso daqui é igual a zero para todo W no subespaço vetorial. Tá? E a mesma coisa aqui quando o complemento ortogonal à direita, só muda as entradas. Para uma forma bilinear simétrica, né, onde B de UV é igual a B de VU e B maiúsculo é denotado por G, então os complementos ortogonais à esquerda e à direita eles são o mesmo. Tá? Isso daqui então acontece quando a forma bilinear for simétrica ou alternada. Agora o exemplo aqui que a gente vai mostrar o seguinte, pessoal, uma coisa realmente surpreendente. Mostraremos que um vetor ele pode ser um vetor U ele pode ser perpendicular, dados os dois vetores aqui, U e V, U pode ser perpendicular a V, enquanto V pode não ser perpendicular a U. Então a relação de perpendicularidade em formas bilineares arbitrárias, ela não é uma relação simétrica, tá? Ela não é necessariamente simétrica. Agora, né, por exemplo, calcule aqui, vamos calcular. Pega o espaço vetorial R2, forma bilinear de R2 em R2 levando no corpo dos reais, e ela é definida a partir dessa expressão. Tá? Vetores aqui, primeiro vetor de componente xy, em qualquer base, né, uma base qualquer, x' e y', então esse daqui é um escalar, que é calculado dessa maneira. Então vamos tomar aqui em particular a primeira entrada como sendo um vetor de componentes 1, 0 nessa base. Tá? Podem pegar a base canônica para ficarem mais à vontade. Mas aqui depende de base. Tá? E o segundo vetor, o vetor 1 e menos 1. Então, olha só, aqui é a primeira entrada do primeiro vetor vezes a segunda entrada do segundo vetor. Mais a primeira entrada do primeiro vetor vezes a segunda entrada do segundo vetor. Menos a primeira entrada do segundo vetor vezes a segunda entrada do primeiro, está aqui. Menos o produto entre as segundas entradas de ambos os vetores. Então, se eu calcular isso, vai dar 1 menos 1, menos 0, vai dar 0. Então, a gente mostrou que, né, como essa forma bilinear aplicada nesses vetores, observando se a ordem dessas entradas dá 0, então, necessariamente, né, o vetor 1, 0 é perpendicular ao vetor 1 menos 1. Na verdade, ele é ortogonal, né? Não, a gente está no plano, então ele é perpendicular. Beleza. A gente está no plano, então ele é perpendicular. Mais precisamente, né? Vetores são sempre ortogonais e perpendicular ou
ortogonal é um conceito mais relacionado a retas, né? Então, agora vamos calcular a mesma coisa. Vamos calcular uma coisa similar, só que trocando as entradas. Primeiro eu tenho o vetor 1 e menos 1 à esquerda e o vetor 1, 0 à direita. Se eu fizer essa conta, né, utilizando essa definição, essa prescrição que define a forma bilinear, eu tenho que o produto interno é igual a 2. Então a gente mostrou que o vetor 1 e 0, de componentes 1, 0, ele é ortogonal a 1 menos 1, só que o vetor 1 menos 1 não é ortogonal ao vetor 1, 0. Tá? A gente mostrou isso. E então essa relação de ortogonalidade não é simétrica. E, né, então a gente viu esse exemplo. Formas bilineares mais importantes, ou seja, mais úteis, são aquelas onde a relação de ortogonalidade é uma relação simétrica. Tá? Elas são mais úteis computacionalmente, mas como a gente viu no exemplo anterior, existem, claro, formas bilineares, eu posso construir infinitas, que implicam que a volta não é. Não existe essa relação. Tá? Então U é perpendicular a V, mas o V não é perpendicular a U, né, como no exemplo anterior. E o conjunto, esse conjunto aqui, dos vetores no espaço vetorial, tal que a forma bilinear aplicado em U e V seja igual a zero, para todo U no espaço vetorial, é também chamado de espaço vetorial, é subespaço vetorial, mostrem isso, e é chamado de radical, que por definição é exatamente a definição do complemento ortogonal. Tá? Isso daqui é chamado radical de espaço vetorial. Isso aqui em álgebra tem bastante importante. Aqui, somente com estrutura de espaço vetorial, não é tão importante para o que a gente vai ver, mas existe um chamado teorema de Witt, que fala o seguinte, que de certa maneira, em uma certa dimensão, quando a dimensão do espaço vetorial tem um certo vínculo, existe a possibilidade da gente cindir esse espaço vetorial em espaços vetoriais numa soma direta, né, enfim, no produto cartesiano de espaços, de subespaços vetoriais isotrópicos. Tá? Isso é de extrema importância em álgebra. Mostre que o complemento ortogonal do vetor nulo é o próprio espaço vetorial e vice-versa. Bom, o complemento ortogonal do espaço nulo é, por definição, o conjunto dos vetores no espaço vetorial, tal que a forma bilinear com a primeira entrada V e a segunda entrada W é igual a zero para todo W no conjunto. No caso aqui do conjunto, o qual a gente está tomando por o complemento ortogonal, esse conjunto é o zero. Então, para todo W, zero, no conjunto zero. Ou seja, é o conjunto dos vetores no espaço vetorial, tal que a forma bilinear com a primeira entrada em V, sendo V, e a segunda entrada, o zero, é igual a zero. Ou seja, qualquer vetor V satisfaz essa propriedade, né, por definição de bilinearidade. E o contrário aqui, né, se isso daqui é igual a zero, o conjunto dos vetores no espaço vetorial, tais que a forma bilinear aplicada em V e W é igual a zero para todo W, é o próprio zero. Tá? Então está mostrado essa propriedade, esse exercício. Teorema. Seja V um espaço vetorial munido de uma forma quadrática, regular, ou seja, o núcleo da forma quadrática é igual a zero, em espaço de dimensão finita, e U contido ou igual a V, um subespaço vetorial. Então, a dimensão de U mais a dimensão do complemento ortogonal é igual à dimensão de V, e o complemento ortogonal do complemento ortogonal é o próprio do subespaço vetorial, é o próprio subespaço vetorial. Tá? Então, olha só. Primeira coisa.
um espaço e o espaço dual, eles são isomorfos, mas o isomorfismo entre eles depende da correlação dessa função aqui, né? Que ela vai do V no V dual e ela é induzida pela forma bilinear. Tá? Ou seja, como o espaço dual leva vetores no corpo, então eu faço aqui agir esse tal de V num vetor U. Isso daqui é a forma bilinear aplicada em U e V, né? Que é igual ao elemento do corpo. Mas o isomorfismo não é canônico porque depende da escolha da métrica, né? Agora, basta observar, então, para mostrar o teorema, que o complemento ortogonal é exatamente o subespaço, né? Pela definição, é exatamente o subespaço de V que é aniquilado por esses funcionais, tá? Ou seja, o conjunto dos vetores aqui, W, está escrito tal de V agindo em W, que é igual a B de W em V é igual a zero. Essa é a definição do complemento ortogonal. Agora, né, a dimensão do ortogonal, então, ele vai ser a dimensão do espaço dual menos a dimensão da restrição de tal no subespaço. Como o espaço dual e o espaço vetorial têm a mesma dimensão, então o primeiro termo do lado direito dessa segunda equação sai, e a dimensão a dimensão do tal de U é exatamente a dimensão do U, porque tal é isomorfismo, então é injetiva, linear, injetiva e sobrejetiva. Portanto, a dimensão de U mais a dimensão de U ortogonal é a dimensão de V. Tá? Agora, tal resultado, né, implica, então, se a gente aplicar esse resultado aqui ao subespaço ortogonal, eu tenho que, ao complemento ortogonal do complemento ortogonal, eu tenho que a dimensão do complemento ortogonal é a dimensão de V menos a dimensão do complemento ortogonal. Só que a gente já provou que a dimensão do complemento ortogonal é dada por isso. Então é a própria dimensão do U. Como o U necessariamente é um subespaço vetorial do complemento ortogonal do subespaço vetorial U, e como as dimensões são iguais, então essa igualdade ela segue imediatamente. Tá? Verifiquem que essa forma bilinear é simétrica. Tá? E um outro exemplo é o seguinte: toma essa forma bilinear. Tá? Ela é claramente simétrica, pessoal. Olha só. Escrevam isso direitinho aí, mas aqui. Quando eu troco o x' pelo x, né, quando eu troco esses vetores, as entradas aqui, eu troco o x' por x. Tá? E o y' por y. Como cada uma dessas entradas só tem uma linha e a soma é positiva, então é claramente simétrica. Tá? Agora, quando eu avalio essa forma bilinear no mesmo vetor, ou seja, quando x' for igual a x e y' for igual a y, então essa forma bilinear ela é exatamente duas vezes xy. Então, quando eu faço aqui agir na base canônica, cujas componentes são 1, 0 e 0 e 1, tá? 1, 0, quando eu faço essa forma bilinear agir nesse vetor 1, 0, vai dar 2 vezes 1 vezes 0, que é igual a 0. A mesma coisa para a forma bilinear agindo no segundo vetor. Então, pessoal, essa base, ambos os vetores da base canônica são isotrópicos. Tá? Então a gente diz que esse espaço aqui ele será isotrópico, mas um espaço isotrópico, lembrem-se que depende de eu munir o espaço vetorial, né, que é uma estrutura puramente de espaço vetorial, com uma métrica, com uma forma bilinear, enfim, arbitrária. Nesse caso, ela é simétrica. Tá? E a gente construiu então uma base de vetores isotrópicos. Então esse espaço vetorial munido com essa métrica é um espaço isotrópico. E os vetores são isotrópicos. Porque a forma bilinear, né, a norma deles, esse daqui define uma norma, e a norma deles, a norma de ambos os vetores é nula. Tá? Bom, dá para a gente provar que se a dimensão do espaço vetorial for finita, então toda base
do espaço dual é dual de alguma base de V. Tá? Olha, a gente estabelece a correlação aqui, dependendo de uma métrica. E o isomorfismo, né, se a gente toma uma base Fi do espaço dual, então eu defino aqui uma dualidade inversa, né, que é exatamente como ela é linear, bijetiva e sobrejetiva, então ela tem inversa. E eu defino essa relação aqui exatamente a inversa dessa base. Tá? E isso daqui é a base de V, então tá ilustrado esse exercício. Tá mostrado. Teorema. Pessoal, a demonstração desse teorema é bem longa, umas 2 páginas, então dê uma olhada lá no livro, né, nas notas de aula, que eu terei enviado a vocês. O teorema diz o seguinte, que dado um espaço vetorial em uma forma bilinear, a relação de ortogonalidade em um espaço bilinear é simétrica se somente se a forma bilinear for simétrica ou alternada. Tá? Isso eu demonstro lá. Então, uma observação aqui é o seguinte, que eu posso ter, então, olha só, como no exemplo anterior, a gente vai voltar lá, eu posso ter um vetor não nulo, que no caso lá era a base canônica, vetores da base canônica. O vetor, né, como a forma bilinear agindo tanto em E1 quanto em E2 dava 0, significa, né, nesse exemplo, que o E1 é ortogonal a ele mesmo e o E2 também é ortogonal a ele mesmo. Então a gente viu aqui, exemplo, que o V é perpendicular, é ortogonal a ele mesmo e não implica que o V é nulo. Tá? E isso aqui é inviável quando o produto interno é o produto escalar usual em Rn. Tá? Vamos tomar esse exemplo agora. A gente tem o espaço vetorial R2, uma forma bilinear avaliada nele, e ela é prescrita por essa expressão. Tá? Primeiro, o vetor de componentes 1 em 1 pode ser na base canônica. Quando eu faço aqui na primeira entrada, eu avalio a forma bilinear na primeira entrada sobre o vetor 1, 1. E sobre o vetor 1, 1 também, eu tenho aqui que é 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 1. Então significa que a forma bilinear agindo no vetor de componentes 1 e 1 é igual a 0. Então eu provei que o vetor 1, 1 é ortogonal a ele mesmo. Agora, o subespaço vetorial gerado por essas componentes, tá? Tem a propriedade de que, se vocês calcularem o complemento ortogonal do subespaço vetorial gerado por esse cara aqui, vai dar ele mesmo. Tá? Só que o subespaço ortogonal em relação a essa métrica. Tá? Calculem isso. Portanto, como o complemento ortogonal é igual ao próprio subespaço vetorial, então a gente tem que U mais o complemento ortogonal vai ser exatamente o subespaço gerado por 1, 1, ou seja, a reta, a bissetriz do primeiro quadrante, tá? Que é um espaço de uma dimensão, e ele não é o R2. Então, nem sempre, né, dado uma forma bilinear arbitrária, nem sempre, quando eu somar um subespaço vetorial com seu complemento ortogonal, nem sempre vai dar o espaço vetorial sobre o qual a forma bilinear está definida. Tá? Mas agora, esse é o famoso teorema de Witt, que fala o seguinte: se tiver um subespaço vetorial, se esse espaço vetorial ele for munido, vou consertar aqui, tá? Esse erro tipográfico. Se ele for munido de uma forma simétrica, então U mais o complemento ortogonal, a soma direta, é exatamente o núcleo da forma simétrica restrito, né? O núcleo da forma simétrica é restrita ao espaço vetorial. É isso o máximo que a gente pode afirmar. Tá? E então eu posso definir novos espaços vetoriais a partir de outros espaços vetoriais,
Então, dada aqui um espaço vetorial munido de uma métrica, eu posso, né, dessa métrica não, uma forma bilinear, e dado um subespaço vetorial desse espaço vetorial, então eu posso restringir a forma bilinear a esse espaço e denoto isso dessa maneira, ou simplesmente dessa maneira, onde aqui está explícito que o B é restrito a U. Tá? Na verdade, aqui, muito precisamente, a gente deveria escrever isso aqui. Tá? Mas a notação vai ficar muito grande, então a gente prefere escrever isso daqui. Exemplo. Se a gente definir aqui uma forma bilinear, essa forma bilinear é simétrica, tá? Mas só que quando eu restringo aqui exatamente aquele subespaço vetorial gerado por 1 em 1, né? Ou seja, a reta y é igual a x, y é igual a x aqui, pessoal, eu tenho que o g aplicado em vetores aqui, onde y é igual a x, é exatamente isso daqui vai dar zero. Tá? Vamos ver que x com x', claro, x é igual a y, então isso daqui vai dar zero. Tá? Então toda vez que eu restringir essa métrica aqui, que é não nula, nesse subespaço vetorial, vai dar zero. Tá? Então, como ela é identicamente nula, ela é singular. Mesmo a métrica para todo espaço não sendo singular. Tá? Uma outra definição é a soma direta. Quando eu tenho a soma direta de espaços vetoriais, se eu equipar o primeiro espaço vetorial V1 com a forma bilinear B1 e o segundo espaço vetorial V2 com a forma bilinear B2, então esse espaço vetorial munido dessa forma bilinear, que é a soma direta das formas bilineares, definido nesse espaço, né, definida dessa maneira. A B1 soma direta com B2, aplicada em V1 e V2, V1' e V2', onde o V1 está no espaço vetorial V1 e o V2 está no espaço vetorial V2, e a mesma coisa para o V1' e V2'. Então é simplesmente a forma bilinear do primeiro espaço agindo em vetores do primeiro espaço, mais a forma bilinear do segundo espaço agindo em vetores do segundo espaço. Tá? Se B1 e B2 elas forem simétricas ou alternadas ou ambas antissimétricas, então essa forma aqui dá para mostrar que essa forma bilinear soma direta herda essas propriedades. Tá? E a gente pode também restringir a subespaços. Tá? E esse espaço quadrático aqui, né? O espaço vetorial soma direta munido com a forma bilinear soma direta é chamada soma direta ortogonal entre V1 e V2. E é denotado por essa expressão aqui, tá? De baixo. E, portanto, com essa definição, a gente pode observar que um corpo K ele é um espaço vetorial de uma dimensão sobre ele mesmo. Tá? E as formas bilineares aqui vão ser sempre simétricas se pela propriedade de corpo, né? Porque o corpo, o produto comuta, se a característica for diferente de 2. E agora, com a definição que a gente viu no slide passado de soma direta ortogonal, esse subespaço vetorial R2, né, munido produto escalar usual, ele pode ser denotado dessa maneira, e o Rn, né, extrapolando isso para n dimensões, eu tenho essa notação aqui. E finalmente, considerando aqui imersões, o espaço vetorial V1 ele pode ser imerso nessa soma direta ortogonal a partir dessa injeção, tá? E o V2 também a partir dessa injeção. E essas injeções elas chamam-se imersões, tá bom? E bom, pessoal, é isso. Na aula que vem a gente continua a gente começa a ver o lado mais computacional
e de preferência a gente chega até processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, tá bom? Então, bons estudos e façam até o exercício 85 do meu livro, tá bom? Bons estudos e bom dia para vocês.